Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe. Como é que você está? Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por esta hora, por esta oportunidade. É mais um capítulo, é mais um dia de leitura e Deus tem sido fiel para conosco. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Vamos juntos? Amado Salvador, nós te louvamos por tua grandeza, por tua misericórdia e queremos te pedir a tua bênção sobre todos nós. Abre o nosso entendimento, nos faz entender a tua palavra. Oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Hoje é o segundo capítulo da carta aos Hebreus. Vamos lá? Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E justamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Aqui, como no capítulo anterior, ele destaca Jesus Cristo acima de qualquer ser criado, ele foi gerado pelo Senhor. Aqui ele está dizendo que nós devemos estar muito atentos à mensagem que Jesus ensinou, porque se a mensagem proclamada por anjos, que são infinitamente menores do que o próprio Jesus, se a mensagem proclamada por anjos tem o seu valor e a desobediência dessa mensagem acarretou em severa punição, como que nós escaparemos se nós não atentarmos para a mensagem de Jesus, que é a salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação proclamada por Jesus? No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando: o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que venhas visitá-lo? Quem somos nós para que Deus venha se importar conosco? Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe seja sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estão submissas a ele. Hoje, as coisas que acontecem nesse mundo, apesar de tudo estar debaixo da autoridade de Deus, nem tudo ainda acontece conforme ele quer. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Observe que esse Deus que estava acima de todas as coisas, Jesus, se sujeita a ser menor do que os anjos, menor do que todas as outras coisas, para que através do sofrimento ele pudesse aperfeiçoar a nossa salvação. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advêm de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porei nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Jesus nos considera como irmãos, e ele, como irmão mais velho, se entrega por todos nós. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana,
para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que ao longo da vida e de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pelo pavor da morte. É por causa desse pavor da morte, desse medo da morte, que as pessoas vendem a alma, vendem a vida, trocam aquilo que é celeste por aquilo que é terrestre, por causa desse pavor que a morte impõe nas pessoas. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Jesus está aqui para nos auxiliar. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Em tudo, ele se tornasse carne e sangue também, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelo pecado do povo ou pelos pecados do povo. Era necessário que ele se tornasse um de nós para, na nossa condição, vencer a morte, vencer o pecado, sujeitar o diabo e libertar os homens deste pavor da morte. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Se Jesus, que está acima de todas as coisas, se sujeita e se torna menor do que os anjos, e se torna igual aos homens, na sua condição humana, carne e sangue, sujeito a todas as tentações e vence todas as coisas, ele se apresenta como sacerdote fiel e perfeito, como sacrifício perfeito, para que no momento da nossa adversidade, da nossa tentação, ele tenha moral para nos socorrer. Esse é o nosso sumo sacerdote. Você tem um sumo sacerdote que sabe se compadecer de você no momento da tua fraqueza e da tua tentação. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Que Deus abençoe. Por hoje é só. Que pena que já concluímos aqui o capítulo 2. Amanhã nós retornaremos no capítulo 3. Que Deus abençoe, um forte abraço e até lá.